da tentativa de assassinato contra o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Isso que tem sido ventilado por toda a grande imprensa como uma verdade absoluta, como um crime contra o Estado Democrático de Direito. Ontem, depois do nosso programa, eu analisei todas as 221 páginas do relatório da Polícia Federal que foram disponibilizados e os 2 despachos do ministro Alexandre de Moraes. Cotejei com todo o ordenamento jurídico brasileiro, conversei com advogados do Grupo Prerrogativas, notadamente em defesa da esquerda, conversei com advogados que são eleitores do Lula, conversei com professores da USP, conversei com professores da PUC, conversei com professores da FAP, conversei com professores de Harvard. Conversei com muita gente, inclusive conversei com algumas das partes que são mencionadas nesse relatório e na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, já que a verdade é o bem que o STF diz buscar no seu combate à fake news, afinal de contas, fake news nada mais é do que mentira. Fake news, notícia falsa. Notícia falsa, mentira. E o contrário de mentira é verdade. A Revista Oeste, portanto, vai prestar aqui um grande serviço a esse ideal dos nossos governantes atuais, os ministros do STF. Nós vamos prestar uma homenagem à verdade. E já que nenhum dos outros canais da grande mídia está de fato comprometido com a verdade, a Revista Oeste está. E por isso, se alguém quiser pegar a Revista Oeste de calça curta, vai ter mesmo que usar da criatividade, porque aqui nós vamos trabalhar com a verdade, nada mais do que a verdade. Vamos começar porque você merece saber a verdade, você não merece ficar na mentira. Do relatório da Polícia Federal, que revelou ao Brasil o plano para prender ou matar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, então presidente também do Tribunal Superior Eleitoral, nós temos os seguintes elementos. Logo na primeira página, o relatório policial, ele descreve o escopo, o objetivo do inquérito que está no STF sob o número 4874, Distrito Federal. Aspas. Articulação de pessoas, o objeto desse inquérito é buscar, investigar e, quem sabe, punir por articulação de pessoas com tarefas distribuídas por aderência entre idealizadores, produtores, difusores e financiadores voltada à disseminação de notícias falsas. Esse é o escopo desse inquérito. Logo na primeira página, então, vem um estranhamento. Para quem é do mundo jurídico, nós sabemos que um inquérito com o objeto de analisar notícias falsas já chegou às raias de um plano, de uma execução, como quer o STF, de um atentado, de um início de execução, de um atentado contra a vida de Alexandre, de Lula, de Alckmin, já causa estranheza. Mas vamos ter boa vontade. Vamos dizer que tudo veio no bojo deste inquérito aqui. Continuamos a leitura das 221 páginas. Aspas. Destaque para o crime de tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Pois bem, essa nova fase da operação da Polícia Federal, que revelou ontem este plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, fala
de tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Agora, a pergunta é: será que o resto do relatório sustenta esta afirmação? É o que nós vamos ver. Nós temos um material apreendido durante a chamada Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal. Aquele desencadeamento de buscas e apreensões a partir de delações como a do tenente-coronel Mauro Cid. E vale lembrar, José Dirceu acabou de ser inocentado na Lava Jato. Vale lembrar que todos os empreiteiros foram absolvidos da Lava Jato. Vale lembrar que as provas obtidas na Lava Jato foram anuladas, jogadas no lixo. Por quê? Porque se concluiu no STF, se firmou a jurisprudência no STF de que toda prova obtida por meio de uma colaboração premiada, de uma delação premiada, estando o réu preso fora dos parâmetros do Código de Processo Penal, tudo isso é nulo. Mauro Cid está preso de forma irregular. E dentro desta prisão, ele serve como um boneco que ora vai, ora volta à Polícia Federal. Nessa semana ele vai ao Supremo. Portanto, de acordo com o entendimento dos ministros do Supremo, Mauro Cid é vítima de tortura, de pau de arara do século XXI, como diz o Toffoli. Ele é vítima de um ato que gera vergonha ao judiciário, nas palavras de Gilmar Mendes, que cunhou, em primeiro lugar, que esse tipo de colaboração, essa obtenção de colaboração com o réu preso é tortura. Portanto, se aplica a nulidade de tudo para a Lava Jato, por que não está se aplicando aqui? Inclusive para o material obtido na Tempus Veritatis. Mas isso é uma parte, vamos voltar ao relatório de ontem. Esse relatório, ele nos diz o seguinte, aspas, ele visa reprimir, aspas, ações operacionais tomadas no pós-eleições. Que eleições? As eleições de 2022. No pós-segundo turno dessas eleições. Vamos continuar esse relatório que eu resumi. Aspas. O relatório fala o seguinte: esse núcleo se utilizou de elevado nível de conhecimento técnico militar para planejar, coordenar e executar ações ilícitas, as quais envolviam, inclusive, o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes para assegurar a prisão caso o golpe de Estado se consumasse ou, de maneira alternativa, a sua execução, a sua morte. Talvez. É isso que a Polícia Federal dá a entender. O problema, meus senhores, é que neste ponto, ele diz que esse grupo de militares, aloprados de um escalão menor, esta é que é a grande verdade, porque as provas obtidas, temos o Mauro Cid, que já está envolvido até o pescoço em outras irregularidades, e outros oficiais. Então eles fizeram um núcleo para planejar, coordenar e executar ações para assegurar a prisão caso o golpe se consumasse. Esta é a primeira maldade da Polícia Federal, porque